Por que o brasileiro tem essa mania de achar que tudo que é de fora é melhor? O que os outros países têm que aqui no Brasil você não consegue encontrar? E de onde veio essa síndrome de vira-lata? Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Porque deve ter uma origem. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me sigam também lá no Instagram, @eugregoriomartins. Custa nada, acredite você, mas é de graça. Todo brasileiro, em algum momento da vida, já disse, né, ou ouviu alguém dizer algo do tipo: isso aqui é lá do Canadá. Aquele negócio ali é americano. Foi fulano quem trouxe para mim da Europa, né? E você nota que a forma como aquele produto ali é cuidado é bem diferente, né? De um presente que foi comprado, vamos dizer que em Cabo Frio, né? Na cidade de Cabo Frio, por exemplo. E dá pra gente ir mais além, né? Eu estudei por muito tempo numa escola particular e lá muitos dos meus amigos, eu lembro que eles ficavam comparando a vida no Brasil com a vida em outros países, principalmente nos Estados Unidos. E era comum ouvir que lá nos Estados Unidos, né, por exemplo, qualquer pessoa, independente do salário que ela recebia, conseguia comprar celulares, computadores, qualquer outra coisa aí, até porque tudo aparentemente é muito mais acessível. E depois que eu comecei a estudar psicanálise, eu quis entender, né, melhor a história do Brasil também. Por que existe essa impressão de que tudo que é de fora aparentemente é melhor? Onde foi que a gente perdeu a nossa identidade com esses sonhos tão expatriados? E a resposta não é tão difícil assim de encontrar, né? Porque o Brasil é um país onde a classe média demorou muito tempo para nascer. A gente só teve, de fato, assim, uma classe média mesmo, muito tempo depois da proclamação da República. Lá no período industrial, quando as pessoas migraram do campo para as grandes cidades, foi aí que finalmente ela surgiu. Antes disso, antes do Brasil República, a gente tinha uma elite, né, famílias extremamente ricas, em contraste com a pobreza, que era representada pelos escravizados, por pessoas que eram frutos, né, de miscigenação, brancos que imigraram, mas não conseguiram ganhar dinheiro, e uma quase classe média também, que era representada por alguns comerciantes, mas que ainda não era essa classe média que a gente tem hoje. Porém, o direito ao voto, a participação de decisões políticas ainda era um privilégio para poucos, até porque, como eu comentei, a maior parte da população brasileira vivia no campo, né, no interior do país, e nem tinha ideia do que estava acontecendo. Com a Lei Áurea, essa população de escravizados também não foi aceita pela elite. Na época, o Brasil tinha um instituto chamado IHGB, que era o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Esse órgão, que já funcionava desde o período, né, o reinado de Dom Pedro II, queria criar uma nova identidade para o Brasil, negando a população negra, a população indígena e mestiça, e incentivando a imigração de italianos e outros europeus. Os grandes produtores de café já até sabiam que a escravidão estava muito próxima de acabar, porém, ao invés de contratar, né, os que antes eram escravizados, o Instituto dizia que os mestiços tinham propensão maior à indolência, à promiscuidade e também ao ócio e ao crime. Foi no pós-Lei Áurea, inclusive, que começaram a surgir as primeiras favelas e também as periferias, com uma população à margem, né, sem acesso ali ao mínimo de saneamento básico. Só lá no período de industrialização, depois que os grandes cafezais começaram a ruir, né, nas primeiras décadas de 1900, foi que essa população, né, que seria classificada como classe C e D, começou a ter, né, acesso a empregos nas fábricas das grandes cidades. Empregos esses que pagavam muito mal, né, mas era o começo de uma revolução tardia, digamos assim. Na Europa, o processo era inverso, né, as monarquias e as cortes, né, sempre representaram a elite, mas na sociedade já existia toda uma população de classe média, pequenos artesãos, comerciantes, pequenos produtores, artistas. As pessoas tinham acesso, né, ainda que muito restrito, à educação, à universidade, à arte. No Brasil, na década de 40, nas grandes cidades, a maioria da população ainda era analfabeta, né? Acredite você. E por falar nisso, todos os movimentos artísticos e literários também vieram de fora. Mesmo entre a elite ali, os artistas brasileiros não tinham o mesmo reconhecimento que os artistas internacionais. Agora, lembram que eu comentei que no Brasil tudo aconteceu de uma forma tardia? Pois é, então, quando se teve o boom da modernização, né, nos anos 60, 70 e 80, o Brasil não conseguia acompanhar. Então, a nossa república caía e voltava, né, em golpes civis e militares, e a economia também ficava vivendo ali numa eterna balança que lutava para se manter centrada, que era sempre caía, levantava. Nesse período, principalmente, as músicas e os filmes que chegavam, né, no país eram
de fora, né? E mostravam também uma realidade americana muito diferente da nossa realidade. Então, muito mais avançada, né? Economicamente falando, politicamente falando também, né? Porém, se a gente pegar a história dos Estados Unidos, a realidade sempre foi muito diferente, não é de agora, né? Lá é um país que surgiu de um processo imigratório. As pessoas elas foram para lá para poder fugir da perseguição religiosa que estava acontecendo na Europa. O Brasil não. O Brasil teve um processo que era exploratório, né? Quem vinha para cá era selecionado ali por Portugal e precisava ter muito dinheiro para poder começar um engenho, né? Ou um sítio de extração de pau-brasil. Eu confesso que eu já tive essa fase aí de querer ir embora, de achar que o Brasil é um país sem futuro, que aqui as pessoas não têm acesso, né? E coisas do tipo. Muitas vezes a gente realmente não tem. Talvez a gente precise mesmo assim trabalhar o dobro para conseguir as mesmas coisas que um americano de classe média, que tem uma realidade parecida com a nossa, vai ter acesso. Mas assim, eu não diria que é um país sem futuro. Isso aí eu acho que já é demais. Eu fui entender o que era o Brasil de verdade, culturalmente falando, né? Por exemplo, quando eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro pela primeira vez, se não me engano, em 2009, 2008, uma coisa assim. Antes disso, eu morava em Brasília, numa bolha completamente internacionalizada. Foi aqui no Rio que eu aprendi a gostar de samba, né? Aliás, que eu entendi, né, o que era o samba. Foi aqui que eu comecei também a gostar de história, a querer entender um pouco mais o período colonial, né? O primeiro império, aí depois o segundo império, depois a república. Aqui que eu vi o que é, como o Brasil é rico, né? Em todos os sentidos. Eu tenho noção sim que é uma riqueza extremamente mal distribuída, fruto desse cabo de guerra aí, que foram as elites, né? Dominadoras. Mas é aqui que estão os nossos direitos, né? Sabe quando a gente brinca que só quem pode falar mal do irmão da gente, do nosso irmão mais novo, né? Somos nós mesmos. Pois então, assim é com o Brasil, só a gente pode falar mal. E quando eu me refiro à elite, eu não estou falando de brasileiros que ficaram ricos, né? Isso aí é algo que eu acho que a gente deveria comemorar, né? Um brasileiro que consegue ficar rico, minha filha, isso é motivo de muito orgulho. Quando eu falo sobre as elites, são multimilionários que bancam decisões políticas, decisões econômicas, né? Totalmente a seu favor também, que compram campanhas eleitorais, que emprestam jatos particulares a políticos, que dão presentes caríssimos, como terras, cabeça de gado, né? Coisa que muito provavelmente nem eu e nem vocês teremos, né? Ou, sei lá, seremos capazes de oferecer para alguém na vida, porque é uma parcela minúscula da população. Então, quando a gente olha por esse lado, o Brasil realmente ele não parece ser tão interessante quanto outros países onde essa diferença, né, entre essas classes parece ser menor, apesar de que também existe por lá, tá? Não se enganem. Mas você sabe o quanto é difícil se tornar um cidadão americano, por exemplo? Você sabe o quanto é difícil viver como um imigrante? Será que os direitos que você tem aqui, você também tem lá? A gente precisa ter cuidado com essa falsa romantização, né, de que o que é de fora é sempre melhor e o que está aqui no Brasil nunca vai prestar. Tudo que foi conquistado até hoje foi com muita dificuldade, né, no Brasil. No cenário político do Brasil, como república, a gente teve muito mais perdas do que ganhos, mas não dá para perder a esperança também. A nossa vida, quem muda somos nós, não é mais ninguém, né? Com os dois pés fincados na realidade. Então, sem fantasiar uma experiência que você nunca viveu, né? Coisas assim. Mas eu quero saber a sua experiência, você que já viveu fora do Brasil. Eu cheguei a passar um tempo, né? Não cheguei a morar de fato, mas cheguei a passar um tempo fora do Brasil. E eu quero saber a sua experiência, como é que foi? Deixa aí nos comentários caso você tenha passado por isso, até pra gente debater um pouco mais sobre esse assunto. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.